Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma lição de Um Curso em Milagres pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Um Curso em Milagres é um livro espiritual que nos ajuda a desfazer as nossas crenças equivocadas a respeito de nós mesmos, para nos colocar de volta no caminho certo da memória do nosso verdadeiro ser. E para isso, a gente tem um livro que é desse tamanho aqui, ó, que a gente tem um livro texto e 365 exercícios para que a gente possa colocar a teoria na prática, vivenciar, experienciar a espiritualidade na prática. Então é isso que a gente faz. Todos os dias uma lição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, unicidade, não dualidade, de praticar, colocar em prática a espiritualidade no nosso dia a dia, para ser feliz aqui, para conseguir viver em paz aqui. Então se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para que o YouTube te avise a cada lição nova que chega no canal, certo? A gente sempre faz uma breve paradinha, uma inspiração mais profunda quando a gente vai começar, para que a gente acalme os pensamentos, aquela mente tagarela e atribulada do dia a dia. A gente baixa a frequência dos pensamentos para que a gente possa entrar na sala de aula com o professor certo. Que a gente deixe o professor ego do lado de fora e diga: agora eu quero aprender com um novo professor que vai me ensinar como voltar à memória do meu verdadeiro ser. Então, a gente oferece ao Espírito Santo toda a nossa disponibilidade, a nossa pequena vontade de aprender esse curso, a nossa disponibilidade de viver feliz aqui, enquanto a gente não volta realmente para o nosso verdadeiro lar. Entregamos também toda a nossa honestidade, a nossa sinceridade a Jesus, dizendo que a gente não quer mais do nosso jeito, porque o nosso jeito não deu certo e que a gente quer aprender com ele. Então, meus queridos, hoje nós vamos para a lição 115, que é a revisão das lições 99 e 100. E eu queria chamar uma atençãozinha aqui no início para o seguinte: assim como a gente é uma mente só, uma mente única, a gente estuda um curso em milagres, a gente estuda a unicidade com um curso em milagres, que é: nós somos uma só mente. Nós somos um só filho de Deus, mas a gente acredita que a gente se separou. É como se a gente tivesse jogado fora parte de nós e se contentado com um fragmento. Então a gente acha que somos bilhões de consciências separadas e, na verdade, nós somos um único ser que nunca se dividiu. Apesar de parecer para nós que sim, que somos todos divididos, todos separados, todos diferentes. Então, a gente tem uma mente certa, que é uma, que é una com Deus. E, num sonho de ilusão, nós temos uma outra mente errada, que é a mente do ego. Mas, nesse sentido, é uma mente só também. Então, quando a gente
tá vivendo no passado, que a gente tem lembranças de coisas que a gente viveu aqui no sonho, que nos leva para a culpa, nos leva também a projetar culpa no irmão. A gente sente culpa pelo que a gente fez e a gente se sente também vítima pelo que o irmão fez a nós. É uma só mente, é um só ego que nos conta essa historinha. Então, todos nós temos coisas que a gente não contaria para ninguém, que a gente na verdade não quer, nem a gente mesmo não quer lembrar, porque a gente sente vergonha, medo de ser descoberto. Então a gente não esconde de nós mesmos, esconde dos outros, esconde até de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Só que todos nós temos isso. Todos nós. Porque é um ego só. Então, cada um vai ter uma forma diferente, né? Cada um tem um pecado diferente, a forma diferente, mas o conteúdo é o mesmo, que é a mesma crença em pecado, que o pecado pode existir. É a mesma crença no impossível, que o impossível pode existir. Então, não importa a forma que tomou na sua experiência, todos nós temos algo que a gente não contaria a ninguém, que a gente teria horror que alguém descobrisse e que quando a gente vai falar a respeito disso, a gente tem até dificuldade de falar com alguém, com algum terapeuta, enfim, porque a culpa é muito forte, o sentimento de vitimismo também, quando é algo que alguém fez a nós, ou algo que a gente fez a outra pessoa, então a culpa. Mas a forma pode ser diferente, só que a forma ela é ilusória. O conteúdo é o mesmo, que é a gente acreditar que o impossível aconteceu e que existe pecado, certo? Tô falando tudo isso porque a gente vai ver isso nas lições de hoje e todos nós passamos por isso. Não querer ver algo, a gente vê muito horror nisso. E a gente tem visto nas últimas lições exatamente isso. Vocês querem ver o que eu estava vendo lá na lição? Na lição 96, que diz assim, ó. A gente acabou de ver essa semana. A salvação vem do meu único ser. Embora sejas um único ser, tu te vivencias como dois, como bom e mal, amoroso e cheio de ódio, mente e corpo. A gente se vê na dualidade, a gente acha que a dualidade é real. Esse senso de estares dividido em opostos induz a sentimentos de conflito agudos e constantes, e conduz a frenéticas tentativas de reconciliar os aspectos contraditórios dessa autopercepção. Tens buscado muitas soluções desse tipo, que interprete a nossa dualidade, sombra e luz. Lembra? A gente viu ontem ou anteontem essa lição. Tens buscado muitas soluções desse tipo, mas nenhuma delas funcionou. Os opostos que vês em ti mesmo jamais serão compatíveis. Apenas um existe. Somente a luz em nós existe. Se queres ser salvo, tem que aceitar o fato de que a verdade e a ilusão não podem ser reconciliadas, independente de como tentes, dos meios que usas e de onde vês o problema. Quer ver? Então, Jesus está fazendo realmente uma revisão com a gente em relação à nossa autopercepção. Olha aqui na lição 95.
Tu te vês como uma paródia ridícula da criação de Deus. Fraco, perverso, feio e pecador, miserável e tomado pela dor. Tal é a tua versão de ti mesmo. Um ser dividido em muitas partes em guerra entre si mesmas. Em guerra entre si mesmas. A gente se fragmentou, acreditou que se fragmentou em bilhões de consciências, mas são bilhões de partes do mesmo ser que fica guerreando um com o outro. Então eu te firo, tu me fere, como se fôssemos partes diferentes, seres diferentes. Mas nós não somos. Eu te prejudiquei, tu me prejudicou. Daí a gente separa, a gente faz a separação do ser. Como se você fosse um e eu outro. Mas isso é totalmente ilusório. Nós somos um único ser, uma única mente. Então, tal é a tua versão de ti mesmo, um ser dividido em muitas partes, em guerra entre si mesmas, separado de Deus e mantido sem qualquer segurança por um autor volúvel e cheio de caprichos, ao qual fazes as tuas preces. O ego. E ainda tem mais, um pouco mais atrás, mas também fazendo parte da nossa revisão, dizendo: tu pensas que és o lar do mal, da escuridão e do pecado. Pensas que se alguém pudesse ver a verdade sobre ti, ficaria repugnado e recuaria como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Jesus sabe que é isso que a gente acredita de nós. O que nós fizemos do Filho de Deus é um sonho e nunca existiu. Então, tudo de mais horrendo que você possa ter vivido, experienciado aqui, não passa de um sonho, de um filme de terror. E a gente só vai se libertar o dia que a gente olhar para essas cenas desidentificado delas. Lembra? Sentar lá no cinema com Jesus, olhar para a tela do cinema como se estivesse assistindo um filme, sem se identificar com o personagem, e sim com o sonhador do sonho que está sentadinho lá no cinema assistindo as cenas com Jesus. Eu não estou dizendo que isso é fácil de fazer, que é simples de fazer. Quer dizer, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Jesus fala isso o tempo todo. E não é que a gente vai começar a fazer um curso em milagres e já vai sair fazendo isso. Mas isso faz parte da prática. Estamos em aprendizado. Faz eu lembrar das provas da minha filha, né? Que hoje em dia eles têm nas provas eles não têm mais nota como 7, 8, 9, como era na minha época de escola. Agora é tudo conceitos, né? A, B, C, D, tá. E o conceito B é em aprendizado. Está em aprendizado. Não aprendeu ainda. Está em aprendizado. E o estudante de um curso em milagres está em aprendizado. Não se cobre em iluminação da noite para o dia. É cada dia um degrau. A gente está estudando, mas a gente precisa praticar. É como na escola, gente. Não adianta a gente ir lá para a sala de aula, ouvir o professor, daqui um pouco a gente tá que nem aguenta mais ouvir a mesma coisa do professor. Já acha que sabe.
Chega na hora da prova, isso aí eu já tô careca de saber, porque o professor fala isso todo santo dia, eu já não aguento mais. E essa parte eu já tô tampinha, não preciso nem olhar. Chega na hora da prova, erra. Quem se lembra aí do seu tempo de escola? Se não era assim. Então a gente não dá a devida atenção que deveria dar, não pratica, né? Por isso que Jesus sempre dizia pra gente assim, ó, não deixe pra lá porque acha que aquilo é um incômodozinho. Pega a lição do dia e pratica com isso, porque esse incômodozinho está escondendo uma grande raiva, um grande ódio, escondido que o ego nos esconde, que ele camufla como se fosse uma coisinha pequenininha. Então, a gente tem que praticar. Não tem fórmula mágica, gente. Não tem. Só praticando. E Jesus sabe tudo que a gente acredita de nós. Ele sabe que a gente pensa que a gente é o lar do mal, da escuridão e do pecado. E não importa que forma tomou aqui no teu script, na tua experiência, toda e qualquer forma que possa conter isso aí, é porque tu acredita que tu é o lar do mal, da escuridão e do pecado. Então é isso que tu projeta na experiência. Por que um curso em milagres é um treino da mente? Porque é a mente que está projetando todo esse script do lado de fora, de mal, de escuridão, de pecado, de destruição, de autodestruição, de julgamento, de ataque, autoataque. Então, é só na mente que a gente pode fazer esse treino. Tem jeito não. Então, pessoal, eu estava até agora falando disso porque é bem importante essa parte da gente definitivamente não deixar passar tudo isso que Jesus está nos mostrando, porque Ele está mostrando o nosso inconsciente para nós. Quanto tempo a gente passa querendo fazer terapia, querendo fazer hipnose, querendo alguém que descubra o que tem no meu inconsciente. Pois agora a gente descobriu. Só que agora, que na verdade a gente dizia que a gente queria um terapeuta, um hipnólogo, alguém que desvendasse o meu inconsciente, mas na verdade a gente não queria. A gente não quer, porque a gente acha que tem coisa muito feia lá. Então a gente quer esconder da gente mesmo, dos outros, de Deus, sei lá. A gente quer esconder porque a gente acredita que isso é real. Mas nada disso é real. Nada do que tem no nosso inconsciente é verdadeiro. É tudo ilusório. Mas a gente, de tanto horror que a gente via nisso, a gente foi colocando pro inconsciente, porque a gente não queria olhar para isso. E quando a gente começa agora com um curso em milagres, vamos dizer, que é um meio de fazer isso, a gente começa a querer mexer nesse inconsciente, começa a querer olhar para esse inconsciente, a gente começa a ver esses horrores e a gente acha que não vai dar conta. E a gente não dá conta mesmo. Sozinhos, a gente não dá conta. Então, se você ainda está insistindo em olhar para o inconsciente sozinho, e eu, como estudante de um curso em milagres, assim, até aconselho a realmente recuar. Porque olhar para o inconsciente sozinho é autodestruição, na certa. Porque você vai acreditar em todos os horrores que você vai enxergar lá. Você vai achar que isso é real. E como não se autodestruir? Ali aquela parte mesmo,
Voltamos lá, porque estudante faz isso mesmo. Vamos ver. Mais para trás, gente. Aquela parte ali que diz que se a gente, pensas que se o que é verdadeiro sobre ti mesmo te fosse revelado, serias abatido por um horror tão intenso que te precipitarias para a morte pela tua própria mão, pois continuar vivendo depois de ver isso seria impossível. Essas são crenças tão firmemente fixadas que é difícil ajudar-te a ver que se baseiam no nada. Que tenhas cometido equívocos é óbvio, Jesus diz. Que tenhas buscado a salvação de maneiras estranhas, que tenhas sido enganado, enganando os outros e tendo medo de tolas fantasias e sonhos selvagens, que tenhas te inclinado diante de ídolos feitos de pó. Tudo isso é verdadeiro de acordo com o que acreditas agora. Mas o que é um curso em milagres? É um treino para desfazer todas essas crenças tolas, como Jesus nos diz, e que para nós são seríssimas. A gente esqueceu de rir do próprio script que a gente fez. Então, meus amores, era uma parte bem importante que eu achava que a gente tinha que rever, porque isso é um curso em milagres, o desfazer da culpa. É o desfazer da culpa. E a gente só pode se desfazer da culpa perdoando, perdoando nossos irmãos pelo que eles não fizeram, né? Na verdade, somos nós, é outra parte de nós. Nós somos seres integrais, inteiros. Nós não somos divididos. Então, cada vez está mais claro para a gente, num curso em milagres, o que significa dizer somos um. A gente botou fora partes de nós, como se isso fosse possível, né? A gente fez o impossível. A gente acha que fez o impossível. Botamos fora partes de nós e agora a gente acha que são outros seres que me atacou e que eu ataco. Fragmentos do mesmo ser em guerra com ele mesmo. Sabe que nem doença autoimune? Tipo assim. Minha nossa. É muita doideira que a gente fez, né? Mas então vamos para a lição de hoje, que é só continuação de tudo isso. Que é a 99, primeiro, a salvação é a minha única função aqui. Salvação e perdão são a mesma coisa. Ambos sugerem que algo saiu errado. Alguma coisa da qual é preciso ser salvo. Alguma coisa pela qual é preciso ser perdoado. Algo que está errado e precisa de uma mudança corretiva. Algo à parte ou diferente da vontade de Deus. Portanto, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto, tem ocorrido, resultando num estado de conflito, visto entre o que é e o que nunca poderia ser. Então, salvação e perdão. Na verdade, isso nem é necessário. A gente acredita que é. É esse o conflito. Então, ambos os termos sugerem uma coisa impossível, mas que, no entanto parecem estar ocorrendo, né? Agora a verdade e as ilusões são iguais. Verdade e ilusão são iguais para nós, pois ambas têm acontecido. O impossível vem a ser aquilo de que precisa ser perdoado
aquilo de que precisa ser salvo. A salvação agora vem a ser a fronteira entre a verdade e a ilusão. Ela reflete a verdade porque é o meio pelo qual podes escapar das ilusões. No entanto, ainda não é a verdade, porque desfaz o que nunca foi feito. Então, o que é a salvação? Ela parece, a gente precisa disso. Então, parece que a salvação desfaz as ilusões, né? Mas ela desfaz o que nunca aconteceu. Ela desfaz o que nunca aconteceu. Como poderia haver algum ponto de encontro entre onde a terra e o céu pudessem ser reconciliados dentro de uma mente na qual ambos existem? A mente que vê ilusões pensa que as ilusões são reais. Elas têm existência no sentido de que são pensamentos. E, no entanto, não são reais, porque a mente que pensa esses pensamentos é a mente separada de Deus. E uma mente separada de Deus não existe. O que une a mente e os pensamentos separados com a mente e o pensamento que são para sempre unos? Que plano poderia manter a verdade inviolada e ainda assim reconhecer as necessidades que as ilusões trazem e oferecer os meios para desfazê-las sem ataque e sem nenhum toque de dor? O que mais poderia ser esse plano senão o pensamento de Deus, pelo qual o que nunca foi feito deixa de ser visto e os pecados que nunca foram reais são esquecidos? Só os pensamentos de Deus que podem desfazer esses equívocos. Então, o Espírito Santo mantém esse plano de Deus exatamente como foi recebido, dentro da mente de Deus e da tua, que é uma com a de Deus. Ele está à parte do tempo, porque a sua fonte é intemporal. O Espírito Santo está à parte do tempo, porque a fonte do Espírito Santo está fora do tempo e espaço, que é Deus. No entanto, ele opera no tempo, o Espírito Santo opera no tempo devido à nossa crença, segundo a qual o tempo é real. Então, por isso que o Espírito Santo atua aqui no sonho pra gente, porque a gente acredita ainda que isso tudo é real, né? Inabalável, o Espírito Santo olha para o que tu vês: pecado, dor, morte, pesar, separação e perda. Mas ele sabe que uma coisa ainda tem que ser verdadeira. Deus ainda é amor. E isso de pecado, dor, morte, pesar, separação e perda não é a vontade de Deus. Então, esse pensamento que traz as ilusões à verdade e as vê como aparências, por trás das quais se encontra o que é imutável e o que é certo. Esse é o pensamento que salva e perdoa, pois não deposita nenhuma fé no que não foi criado pela única fonte que conhece, Deus. Esse é o pensamento cuja função é salvar, dando-te a função que ele tem como tua. A salvação é tua função com aquele a quem o plano foi dado. Então, a salvação é nossa função junto com o Espírito Santo. Agora, esse plano foi confiado a ti junto com o Espírito Santo. Ele tem uma resposta para essas aparências todas que parece que aconteceram na nossa vida de sonho. Independentemente de sua forma, tá? Independente se você cometeu um crime,
se você foi vítima de um crime, não importa qual. Então, você foi vítima de uma doença, de um abuso, se você foi o abusador, se você causou mal a alguém. Então, o Espírito Santo olha para esse terror todo e ele tem uma resposta para as aparências, independente da forma, do tamanho, independente se você foi lá e roubou uma flor lá no jardim do vizinho ou se você matou alguém, tá? Independente da forma, independente do tamanho, da profundidade ou de qualquer atributo que pareçam ter. A salvação é minha única função aqui. Deus ainda é amor e isso que parece que aconteceu não é vontade de Deus. Então, o que não é vontade de Deus não existe. Só Deus pode criar. E a gente pode criar com Deus no céu. Todo mundo da dor não é vontade de Deus. Então, perdoa-te pelo pensamento de que Deus tenha querido isso para ti. Te perdoa pelo pensamento de que Deus tenha querido dor para ti. Lembra quando a gente falou de perdoar a Deus? Nesse sentido, na verdade, é perdoar a gente mesmo por ter acreditado que a gente precisaria perdoar Deus porque Ele deixou a gente sofrer, né? Nossa, que confusão aí, mas espero que vocês tenham entendido a ideia. Em seguida, deixa que o pensamento com o qual Ele substitui todos os teus equívocos, deixa que o pensamento do Espírito Santo, com o qual Ele substituiu todos os teus equívocos, os equívocos de pensamento da tua mente, entre nos lugares escuros da tua mente que teve os pensamentos que nunca foram a vontade de Deus. E os pensamentos que nunca foram a vontade de Deus também não existem. Então, inclusive, o que você está pensando agora aí, que seja separado da vontade de Deus para ti, também não é pensamento, não é verdadeiro, não é nada e não tem significado algum. Essa parte pertence a Deus, assim como o resto. Ela não pensa os teus pensamentos solitários e faz com que sejam reais, escondendo-os dele. Deixa entrar a luz e não olharás para nenhum obstáculo aquilo que é a vontade de Deus para ti. Abre os teus segredos, a sua luz benigna. Abre os teus segredos, a luz benigna do Espírito Santo e vê com que intensidade essa luz ainda brilha em ti. Pratica o seu pensamento hoje, o pensamento de Deus, e deixa a luz de Deus buscar e iluminar todos os pontos escuros e brilhar através deles para uni-los ao resto. É a vontade de Deus que a tua mente seja una com a sua. É a vontade de Deus não ter senão um filho. É a vontade de Deus que tu sejas o seu único filho. Pensas nessas coisas ao praticares hoje e começa a lição que aprendemos hoje com essa introdução no caminho da verdade. A salvação é minha única função aqui e a salvação e o perdão são a mesma coisa. E aí a gente vai para a revisão mesmo que diz: a minha função aqui é perdoar o mundo por todos os erros que tenho feito. Pois assim eu sou liberado de todos eles com todo o mundo. Então, mais uma vez, lembra da ideia da doença autoimune? O corpo atacando o corpo?
atacando a si mesmo. Então é isso que a gente acredita, mas é uma crença ilusória também. Quando a gente ataca o irmão, ou a gente se sente atacado pelo irmão, a gente está dando realidade para o sonho. Porque o impossível não aconteceu, separação de Deus, separação de si mesmo em bilhões de consciências e seres separados e diferentes, que um ataca o outro. E ele pede, agora na lição 100, diz: a minha parte é essencial no plano de Deus para a salvação. Da mesma forma que o Filho de Deus completa o seu Pai, a tua parte completa o plano do teu Pai. A salvação tem que reverter a crença insana em pensamentos separados e corpos separados que levam vidas separadas e seguem seus caminhos separados. A salvação reverte isso. Uma função compartilhada por mentes separadas as une num único propósito, pois cada uma é igualmente essencial para todas. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. Não nos deixaremos ficar tristes hoje, pois se o fizermos, falharemos em assumir a parte que é essencial ao plano de Deus, assim como a nossa visão. A tristeza é o sinal de que tu queres desempenhar outro papel em lugar daquele que te foi designado por Deus. Deus te deu uma outra função e tu queres continuar assumindo um script, um personagem ilusório, fantasioso, irreal, como num filme, como numa novela. É exatamente isso que a gente faz aqui quando a gente recusa o plano que Deus nos deu para a salvação. E então, a tristeza é o sinal de que tu queres desempenhar outro papel em lugar daquele que te foi designado por Deus. Assim falhas em mostrar ao mundo como é grande a felicidade que é a vontade de Deus para ti. E assim não reconheces que ela é tua. Assim não reconheces que a felicidade é tua. Então hoje a gente vai procurar compreender que a alegria é a nossa função aqui. Se estás triste, a tua parte não é cumprida. A tua parte, a parte que Deus te deu na salvação, não está sendo cumprida se nós estamos tristes. Estamos negando a nossa parte. A nossa parte do plano de Deus para a salvação, a gente está negando quando a gente está triste. Se estás triste, a tua parte não é cumprida e assim o mundo todo fica privado da alegria junto contigo. Porque somos uma mente só. Deus te pede que sejas feliz para que o mundo possa ver o quanto ele ama o seu filho e que é sua vontade que nenhum pesar surja para abater a sua alegria, que nenhum medo o assalte para perturbar a sua paz. Hoje és o mensageiro de Deus. Trazes a felicidade de Deus a todos aqueles que contemplas. A sua paz a todos aqueles que olham para ti e veem a sua mensagem no teu rosto feliz. Que coisa linda, meus amores!
Agora vamos tentar achar aquela alegria que prova a nós e ao mundo toda a vontade de Deus para nós. É a tua função achá-la aqui e achá-la agora, porque está na nossa mente certa. Para isso tu vieste. Jesus está te dizendo, para isso tu vieste. Que esse seja o dia em que terás sucesso. Olha profundamente dentro de ti, sem perturbar-te por todos os pequenos pensamentos e tolas metas pelas quais tu passas na tua ascensão para encontrar o Cristo em ti. Ele estará lá. Cristo está na nossa mente. E podes alcançá-lo agora, se quiser. O que preferirias contemplar em lugar daquele que espera para que possas olhar para ele? O que preferirias contemplar em lugar de contemplar Cristo? Que pequeno pensamento terá o poder de deter-te? Que meta tola poderá impedir-te de ter sucesso quando aquele que te chama é o próprio Deus? Vocês acreditam mesmo que tudo que o ego fez do Filho de Deus, um ser totalmente insano, equivocado, a verdadeira face do horror, vocês acham que isso pode ter algum poder contra a vontade de Deus para nós? Não tem poder algum. Jesus até usa essas palavras, é patético a gente achar que toda essa resistência, a gente olhar para o Cristo em nós, a toda resistência ao perdoar o irmão, ao perdoar a gente mesmo, todas essas formas tolas, a gente acha que realmente tem algum poderzinho contra a vontade de Deus para nós? Não pode ter. Que meta tola poderá impedir-te de ter sucesso quando aquele que te chama é o próprio Deus? Ele estará lá. Tu és essencial ao seu plano, ao plano de Deus. Tu és essencial ao plano de Deus, então não adianta fugir, não adianta resistir. E se você já está aqui ainda como estudante de um curso de milagres, então não se engane que você acha que eu não estou avançando, eu estou retrocedendo, eu acho que eu sou a única pessoa que não vou conseguir, eu acho que eu nem tenho uma mente certa. Não importa a historinha que o ego está contando para você. Você ainda está escolhendo acreditar na historinha do ego, só isso. Mas isso, mesmo a tua escolha de querer acreditar na historinha do ego, só vai te atrasar. Mas de maneira nenhuma será passível de ser contrário à vontade de Deus para ti. Tu és essencial ao plano de Deus. E hoje tu és o seu mensageiro. Querendo ou não querendo, pai mandou. Pai manda, não pede, né? E tens que achar o que ele quer que des. Não esqueças a ideia para o dia de hoje, nos intervalos de prática, né? É o teu ser que te chama hoje. É o teu ser que está te chamando, Cristo. Não tem mais como estampar os ouvidos, fechar os olhos e lá, não quero ouvir. Não tem mais, gente. Isso aí já foi e a gente já fez isso. Até funcionou por um tempo. Principalmente nós, estudantes de um curso de milagres, alunos de Jesus, do Espírito Santo. A gente caiu aqui, acabou. Pode gritar tão alto, o ego pode espernear, pode trelelelelé, não quero ouvir, não quero ver. Não, agora não adianta mais, agora não tem mais volta. Graças a Deus não tem mais volta. Ai.
É o teu ser que te chama hoje. E é a ele que respondes toda vez que disseres a ti mesmo que és essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo. Então é isso, cada vez que a gente praticar a lição de hoje, dizendo a minha parte essencial no plano de Deus para a salvação, é o teu ser que te chama hoje, que está ouvindo e a gente está se ligando a Cristo. A cada vez que a gente disser a minha parte essencial no plano de Deus para a salvação. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação. É o que diz aqui na revisão da lição 100. Eu sou essencial ao plano de Deus para a salvação do mundo, pois Ele me deu o seu plano para que eu possa salvar o mundo. E só uma frasezinha, 2 frasezinhas do professor Ken para finalizar essa lição. Ele diz muito simplesmente: quando escolhemos perdoar, olha só, quando escolhemos, é uma escolha. É uma escolha desistir de sofrer. É uma escolha desistir de condenar o irmão, desistir de condenar nós mesmos. É uma escolha liberar a nós mesmos e ao irmão, que Jesus fala muito em irmão, mas é a gente mesmo. Eu acho que a gente continua enxergando, sabe? Mas é um processo, eu sei. Mas eu acho que cada vez que a gente fala o irmão, a gente ainda tá acreditando em separação. Porque a gente tem aquela ideia de irmão, né? Tudo bem, a gente tem irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe e tal, mas é cada um ser separado, cada um tem sua vida, cada um tem os seus interesses, necessidades, metas no mundo, personalidades diferentes. Às vezes a gente até diz, meu Deus, nem parece filhos do mesmo pai, da mesma mãe, de tão diferentes que são em tudo, né? Não é assim que a gente fala? Então, minha visão, tá, gente? Minha compreensão, assim, não tô dizendo que mas é o que eu sinto, assim, sabe? Eu nem gosto de me referir ao irmão, né? Porque a gente entende aqui, a nossa cabeça entende que irmão é o outro, e não a gente mesmo. Então, quando escolhemos perdoar, escolhemos isso para nós mesmos e para o mundo todo, pois somos um. Portanto, cada um de nós é essencial ao plano, pois cada um de nós contém o todo. É como se fosse as gotinhas do oceano, entende? Uma gotinha do oceano é o oceano. E todas as gotinhas do oceano unidas são o oceano. Mas quando elas vem uma grande onda que se espalha gotículas para todos os lados, elas não deixaram de ser o oceano. Elas continuam sendo o oceano. Vocês conseguem compreender isso? É o mesmo. Então, cada um de nós, cada uma das gotinhas do oceano é essencial ao plano de voltar a se unir e se tornar novamente o que nunca deixaram de ser, o oceano. Pois cada um de nós, cada uma das gotinhas do oceano, contém o todo. Cada gotinha do oceano contém o oceano. É isso, meus amores. Gratidão por estarem comigo até aqui. Bom treino para vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.